Fala pessoal, aqui é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E se você não é inscrito neste canal, aqui falamos sobre investimentos, avaliamos empresas, fazemos muitas coisas aqui. Se inscreve no canal, dê o seu joinha e vamos para mais uma apresentação institucional. Dessa vez vamos falar de BB Seguridade. Já estamos aqui com a tela do Fundamentei e vamos de BBSE BBSE 3 no caso, né, BB Seguridade, dispensa apresentações, porque é a frente de seguros apartada do Banco do Brasil. Os outros bancos, eles englobam os resultados de seguros dentro do seu resultado, a exemplo de Bradesco e Itaú, que já temos inclusive análise no canal, e vai aparecer aqui no card agora para você. Mas, temos um vídeo breve de Banco do Brasil, e que eu também vou deixar aqui no card para vocês. Mas hoje nós vamos falar especificamente de BB Seguridade, porque é um negócio que chama a atenção. Temos inclusive um, um vídeo aqui no canal também sobre Porto Seguro. Está aqui com a análise desta empresa maravilhosa de seguros, uma das líderes de mercado, mas BB Seguridade não fica para trás. Então, sem mais delongas, vamos para o site de relação com investidores do Banco do Brasil Seguridade, uma empresa relativamente nova no mercado, né? Nós vamos ver isso na apresentação. Temos aqui no Informações de Mercado, na aba Apresentações, a apresentação institucional que nós iremos utilizar para explorar todos os conceitos, tá? Então, essa apresentação ela é recente, do dia 19 de maio, e vamos abrir aqui. Lembrando que no próximo vídeo nós adentramos mais especificamente nos resultados do primeiro trimestre de 2025. Então, sem mais delongas, estamos aqui com o resultado, a apresentação institucional do primeiro trimestre de 2025. Deixa eu já deixar aqui aberto um pouco das minhas anotações, mas vamos em frente. Valor de mercado de 14 bilhões em 31 de março, lucro recorrente de 2 bilhões, distribuindo dividendos distribuídos de 7 bilhões, valor econômico adicionado, que é o EVA, né, de quase 7 bilhões, 3.000 colaboradores e mais de 8 milhões de clientes. Então, é uma holding que investe em seguros multilinha e operações de corretagem desses produtos, atuação no Brasil, e modelo de negócio defensivo com diversificação de riscos e dispersão geográfica. Então, é o maior grupo segurador da América Latina em valor de mercado. Então, vimos lá que a força de Porto Seguro, nessa frente, e Banco do Brasil Seguridade não fica para trás, tá? Então, aqui mostra um pouquinho dos valores deles, nós não estamos muito interessados nesses valores. Isso aqui, quem tem que saber é os colaboradores, não trabalhamos para a BB Seguridade. E aqui eles vêm com o papo de customer centric, né? Centralidade do cliente, que toda empresa tem esse papo, né? É difícil aplicar isso aqui na prática, mas toda empresa está tentando colocar o cliente no centro, né? Bom, aqui um pouco da história da empresa, né, nós sempre visualizamos isso no site, porque as empresas não costumam trazer muito esse histórico para dentro da apresentação institucional, mas o Banco do Brasil começou a operar com seguros lá em 1981 e aí criaram uma corretora em 87. Essa Brasilprev, que nós vamos ver mais detalhes adiante, foi criada em 93, depois a Brasilcap, depois a Brasilprev, eh, firmou uma parceria, e daí veio uma reorganização societária que foi muito importante aqui, dos negócios de seguro do Banco do Brasil. Daí veio outra parceria com a Mapfre, e aí veio a IPO. Então por isso que eu falei que é uma empresa relativamente nova no mercado, porque teve o seu IPO feito em 2013, inclusive o site da empresa até divulga que foi o maior IPO feito do ano, né, aqui na B3, mas o maior IPO do mundo, né, em valor de mercado. Aí depois a empresa, firma aqui parceria com a Odontoprev, criando a Brasil Dental, reestrutura que é a parceria da Mapfre, né, em 2019, retorno de capital no valor de
4,7 bilhões, né, um ano mágico aqui para a empresa. Bom, e aqui esse é um dos slides mais explicativos que a empresa tem sobre como funciona o negócio deles. Vocês mais do que nunca sabem como funciona um seguro. Eu imagino que todos aqui devem ser envolvidos com seguros, seja eles de sua moto, de seu carro. Talvez você tenha um seguro de vida também. E o Banco do Brasil Seguridade está envolvido, em alguns desses seguros e não está envolvido, por exemplo, em seguros de carro, que era o negócio principal lá da Porto Seguro. Então aqui nós temos outras frentes que o Banco do Brasil Seguridade é referência. Nós vamos começar por rural. Bom, eu não sei se vocês aprenderam isso lá nas suas aulas de geografia, mas o Brasil, ele é uma potência no agronegócio, principalmente na região centro-oeste, com a plantação de soja. Tem outros mercados que o Brasil é líder, como por exemplo, é um dos líderes, como por exemplo o café, é muito forte na produção de cana-de-açúcar. Então, o agronegócio é um setor que sempre foi importante para o Brasil, mas esse setor ele pode ser um setor complicado dependendo do ano, porque pode ter um risco climático, pode ter uma doença, pode ter uma praga, e o trabalho do produtor rural de um ano, ele acaba indo pelo ralo se ele não tiver um seguro. Mas ele contrata um seguro com a BB Seguridade, que é inclusive da onde vem a maior parte do resultado aqui do Banco do Brasil Seguridade, porque ele acaba pagando o seguro para cobrir ele de possíveis perdas por eventos como seca, geada, excesso de chuva, danos em lavouras ou animais e até mesmo perdas em financiamentos agrícolas. Então, eh eh, o produtor rural ele acaba ganhando um respaldo caso algo dê errado, ele protege sua produção e seu investimento de tempo, de dinheiro na colheita, né. Então, aqui a contribuição para o resultado de rural ele é muito grande. Então nós já vemos aqui uma empresa que tem um enfoque diferente na frente de seguros. Lá em Porto Seguro nós víamos que a principal frente, era o negócio automotivo e depois vinha as outras áreas. E aqui, Banco do Brasil começa com o rural puxando o seu resultado para cima. Então, eh vamos para o próximo, que é a previdência. Previdência, eu imagino que todos vocês sabem, a maioria de vocês é jovem como eu, e vocês sabem que nós temos um grande risco de não se aposentar pelo INSS. Inclusive, o governo até está enfrentando dificuldades com isso, por conta daquela fraude no INSS, que certamente todos vocês devem ter ouvido falar. Então, o que as pessoas com esse discurso, algumas pessoas podem procurar o banco para fazer um plano de previdência privada. Então, o que que o banco faz? Ele oferece planos para as pessoas pouparem para o futuro. Então, pode ser um futuro como a aposentadoria, pode ser a educação dos filhos, ou outros objetivos de longo prazo, pode ser um aniversário de 15 anos da filha. Então, a ideia é pegar esse dinheiro, mensalmente do cliente, para que no futuro ele consiga resgatar um valor, o banco fica com uma taxa de administração, né, porque ele está administrando esse recurso para você, ele investe eles para garantir e gerar uma rentabilidade, para que você lá na frente consiga resgatar o dinheiro, o banco ganha o dele, você ganha o seu corrigido com uma certa rentabilidade. Então é um serviço que visa segurança financeira no futuro para os seus clientes. E eu me lembro que eu trabalhei certo tempo no Sebrae e os funcionários que estavam, os analistas que eram de fato do Sebrae, porque eu só fui um estagiário, eles tinham o direito de adquirir o plano de previdência aqui do Banco do Brasil por ter acesso, por ser quase que um funcionário público, né, digamos assim, apesar de o Sebrae ser uma empresa privada, eh, e e eles ofereciam bons rendimentos, tá, não era uma coisa ruim, assim. Para uma pessoa que é leiga nos investimentos, que não é o caso das pessoas que acessam aqui o meu canal, o plano de previdência do Banco do Brasil é, assim, uma coisa que ela vai ficar assim: "Nossa, eu vou conseguir".
já eles já pegam e descontam do contra-cheque, isso que é o mais interessante, e aí a pessoa vai ter uma garantia lá no futuro. E aí tinha até um lance lá que o Sebrae colocava outra porcentagem em cima, gerava um dinheiro monstruoso no futuro. Então, eu vi histórias de pessoas que saíram de lá com o plano de previdência deles em 1 milhão, pelo tempo que ela ficou no Sebrae e pelo tanto que ela tinha contribuído. Então, a pessoa aposentou aqui com certa regularidade. Então, esse é uma linha do negócio importante e traz aqui 17% na contribuição para o resultado. E nós vamos avançando para a vida. Bom, seguro de vida ele é simples de entender. Vocês sabem como funciona, se a pessoa morre ou se ela fica inválida permanentemente, eh eh, o seguro vem e cobre, né, minimizando aí os impactos de eventos inesperados. Então, eh, esse aqui é fácil demais de entender. Eu não preciso de me alongar tanto nessa linha. E ele garante aqui 16,7%, então tem uma contribuição parecida com previdência. E aí nós vamos para os seguros prestamistas. Certamente, se você financiou algum veículo ou algum carro, alguma moto, às vezes até uma casa, você pode ter contratado esse seguro e você nem sabe, porque ele está muito atrelado à operação de crédito. Eh, a empréstimo também tem bastante o seguro prestamista. Então, como é que ele funciona? Ele é um seguro que serve mais ele serve também para a família, mas ele serve também como uma garantia para a instituição financeira, que é, se a pessoa que fez o financiamento ou que fez o empréstimo falecer, a empresa, ela recebe o valor, porque ela é um seguro, né, então a empresa recebe o valor que ainda é devido para a empresa e, a família não herda a dívida, garantindo que isso não vira um fardo para a família, né. Então, além do cara ter morrido, ele tem que pagar as coisas que deixou para trás. Então o prestamista aqui, ele contribui com 12%. O capitalização eu tenho que gastar um pouquinho de saliva aqui com vocês, porque, apesar de ter uma participação baixa, eh, ele o capitalização, ele é diferente de um seguro ou de um investimento tradicional. A capitalização é um título que combina um sorteio com a acumulação de uma reserva. Então, você acaba pagando um valor de forma periódica, mês a mês, e no final do período você pode resgatar parte do que você pagou corrigido e, no meio disso tudo, você concorre a prêmios em dinheiro. O Itaú estava me oferecendo bastante isso nos últimos tempos, que é o tal do PIC. Você, tipo, você contribui com um valor lá e aí tem um, um sorteio e você concorre a prêmios em dinheiro. Então, então é um misto entre investir e um sorteio que está ligado a a ao sorteio lá federal, né. Então, ele incentiva aqui, né, a disciplina financeira, mas tem essa forma lúdica de uma poupança que tem esse lance de sorteio e a pessoa pode talvez se sentir atraída por isso. Bom, o residencial e empresarial é aqueles, certamente vocês conhecem, né, ele é contra danos ao patrimônio de pessoas e empresas. Então, se a casa pegar fogo, se o escritório for destruído por algum vândalo, danos elétricos, vendaval, por aí vai, né, a empresa eh, acaba, eh, pagando o seguro em caso desses sinistros, né. O habitacional, ele é quase que obrigatório para quem faz um financiamento imobiliário, então ele também cobre, danos físicos ao imóvel, mas se aquele cara que pega o financiamento morre, falece ou ele fica inválido, o seguro pega e quita o financiamento, né, ao mesmo tempo que, se sofrer essas coisas mais físicas, como um incêndio, um desmoronamento, o seguro cobre os reparos. Então, para quem tem um imóvel financiado, esse seguro aqui certamente vai estar lá contemplado. Você deve pagar alguma porcentagem do seu financiamento nele, porque ele é muito importante, né. E por último, não menos importante, mas aqui 0,2% do resultado apenas, são os planos odontológicos, né. Então, quase ninguém contrata isso daqui, mas eu imagino que talvez
seria importante, né, mas, eh, cobre aí consulta, limpeza e por aí vai, né. Então, é meio que o Banco do Brasil Seguridade, o BB Seguridade, estando envolvido em muitas operações, sendo que 50% está concentrado aqui nessas 3 primeiras áreas que são muito forte. Essas 4, né, falando mais claramente, rural, previdência, vida e o prestamista, que são áreas muito seguras, muito fortes dentro do resultado de Banco do Brasil Seguridade. Ok, então aqui nós vemos um pouco de como funciona a estrutura, ah, societária de BB Seguridade, e nós precisamos entender um pouquinho isso aqui, como funciona, tá? E deixa eu pegar aqui a minha anotação. Primeiro, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, dispensa comentários, ele detém aí 68,26% das ações. Isso significa que BB Seguridade tem acesso privilegiado a uma das maiores redes de distribuição bancária do país. Então isso é uma vantagem competitiva de BB Seguridade. BB Seguridade já nasceu com essa vantagem competitiva, porque já veio do Banco do Brasil. Então era mais ou menos meio que óbvio isso, né. Mas, eh, a caixa essa caixa aqui, ó, 85 milhões de clientes, mostra um pouco de uma vantagem competitiva de biosseguridade. Então, ela tem uma capilaridade de agência para vender seus produtos, sem ter que abrir lojas novas, né. Não tem muito, o que fazer de investimento para essa empresa vender as suas operações de seguro, porque ela já tem o Banco do Brasil por trás. E aí tem esse acordo de ressarcimento, né. Então, meio que, a BB Corretora é responsável por essa distribuição, e aí o que que acontece? Ela paga um valor para o Banco do Brasil por essa parceria de balcão, mas esse custo ele acaba sendo compensado pelo volume e pela eficiência de vendas que essa rede proporciona. Então, essa ligação umbilical aí do Banco do Brasil é uma mina de ouro, né, para a empresa, e certamente é uma vantagem competitiva enorme que a empresa tem. Bom, e aí, olhando aqui para essas linhas aqui de baixo, né, ela tem 100% da frente de BB Seguros, e ela tem aqui algumas frentes, onde ela tem aqui muitas parcerias, né, então ela firma muitas parcerias, para conseguir fazer com que seu negócio alcance ainda mais, com, digamos assim, especialistas do mercado. Então, quem que é o maior operador de odontologia aí no Brasil? Odontoprev, então vamos fazer uma parceria com eles. Quem que é o maior operador lá em seguro de previdência? Principal, então vamos fazer uma parceria com eles. Então, ela aproveita a expertise de cada parceiro, que é especialista em seu nicho, ela reduz o risco de investimento, porque ela não precisa montar a estrutura do zero, não precisa pegar a estrutura operacional, né, e por isso ela faz essas parcerias, e aí ela, consegue focar no core business, que é a BB Seguridade já tem, né. Então, eh é muito interessante isso. Então, aqui vocês podem ver algo que seja um pouquinho preocupante, mas já que nós estamos falando de uma empresa que já carrega o nome Banco do Brasil no nome, eu imagino que, por exemplo, todas essas daqui, que são as inspirações dos acordos, elas são preocupantes sim, mas são datas relevantes aqui para os investidores, porque quando começa a chegar quando começar a chegar perto aqui, vocês vão começar a ver o mercado especular sobre a renovação. E aí, a gente vai ficar esperando aqui no site de RI uma renovação e não vai vir, e aí vai acontecer uma volatilidade enorme das ações, né. Mas, de forma histórica, se você for considerar aqui o histórico, eh de quando a BB Corretora foi criada, imagino que, 1 ou 2 ou 3 acordos já foram renovados para trás. E então a BB Seguridade,
não deve perder aqui tanta força nesses novos acordos. Podem surgir novas cláusulas, novas condições, mas eu não diria que é uma preocupação extrema, assim, para o investidor, já que o histórico para trás já nos mostra que a Biosseguridade consegue renovar essas parcerias, tanto as parcerias privadas quanto a parceria com o Banco do Brasil, e tende a continuar do jeito que que acreditamos que vai ficar, tá. Então, ok, aqui, eh, a biosseguridade expõe que, apesar de ela já ter essa certa relevância no mercado de seguros aqui dentro do Brasil, ela ainda não está nem perto de alcançar o alto potencial de crescimento. Estados Unidos certamente possui o maior mercado de seguros do mundo, né, e aqui é de acordo com o PIB. hã, Seguros de vida representa 2,6, eu não sei o que que é a porcentagem do PIB, né, e 9,3 a porcentagem do PIB com seguros não vida. Então é um número bem grande, né, e Brasil perde aqui inclusive para Malásia, Tailândia, que não são países desenvolvidos, mas o restante são todos. Então, ainda tem muito potencial para crescimento. Imagina lá nos seguros rurais, eles até trazem um dado sobre isso. Imagina no seguro de vida e prestamista, no seguro de previdência, que ainda não tem aquele trabalho de conscientização, assim, de tipo, "Não, você cara, você vai pagar aí o INSS, você não vai receber, cara. Ou você vai receber parcelado, vai ser uma loucura". Então, existe uma fonte de crescimento enorme dentro do Brasil. A empresa explica isso aqui com a com a ideia de renda disponível, né. Então, eh, quando você tem um PIB mais elevado, eh o seguro ele penetra mais, digamos assim, porque, eh, porque as pessoas têm dinheiro para gastar com isso, né. Hoje o brasileiro, vamos pegar um brasileiro que ganha um salário mínimo, a última coisa que ele vai pensar é fazer um seguro de vida, meu amigo. Então, nós precisamos ter essa alavancagem no PIB para o mercado de seguros avançar, mas enquanto isso não acontece, Brasil BB Seguridade está apresentando um bom crescimento e nós já vamos ver isso com mais detalhes, tá. E aqui a inflação, né, eh, então, se tiver uma inflação controlada, eles eles explicam que isso é um catalisador para o crescimento de indústrias, da indústria de seguros, né. Então, ok, né. E aqui eu acho que é um dos slides mais importantes que nós visualizamos aqui, ah, de biberseguridade, da prestação institucional, porque começa a entrar um pouquinho mais no detalhe de como funciona a empresa, de quais são os números que ela tem. Primeiro, nós vimos muito negócio, o que que é o seguro, quais são os seguros que ela oferece, como que funciona essa questão dela estar dentro do Banco do Brasil, mas não é o Banco do Brasil, né, e por aí vai. Então, já vamos começar olhando para o lucro líquido, né, e o lucro líquido, ajustado aqui em milhões, né, ele lucrou 4 bilhões em 2019 e lucrou 8,1 bilhões em 2024. O crescimento, assim, que é muito expressivo, muito, muito expressivo mesmo. Então, o resultado operacional que veio cresceu em 15% e o lucro líquido cresceu 14% ao ano nos últimos 5 anos, que é um número avassalador se você olhar aqui para a Selic, né. Então, eh, claro, estamos vindo de Selics altas, acho que a expectativa desse ano é terminar com a Selic mais alta da história, mas ainda assim é um crescimento de lucro líquido muito, muito interessante, né. Então, eh, vamos aqui para essas 2 linhas aqui que são muito importantes. Bom, deixa eu explicar para vocês o que que é o prêmio diferido. O prêmio diferido ele já veio em 14 bilhões. Então, isso foi explicado lá no vídeo de Porto Seguro, mas eu entendo que é interessante explicar por aqui. Prêmio diferido
Quando você paga o seguro, vamos pegar um exemplo de um seguro de carro, né. Como é que funciona o seguro de carro? Geralmente, todo início de ano você precisa renovar o seu seguro de carro. Então vamos supor que você faz o seguro de carro aqui com a BB Seguridade. Então o que que você vai fazer? Geralmente a empresa te dá um prazo para você, eh pagar o seu seguro. Então vamos supor que o seu seguro lá fique você tem um Palio e seu seguro fique em R$ 3.000 no ano, vamos supor, tá. Se você dividir esses R$ 3.000 por 12, hã, 150 para 6, dá para dividir para mais um, 75 para 3, dá uns 250 por mês, é isso? Deixa eu vamos abrir aqui a calculadora para ficar claro, tá. Ó, vamos pensar no exemplo, 3.000 para 12, 250, acertei na conta. Então, você pagaria 250 por mês. Só que, né, vamos abrir a calculadora de novo, por quê? Porque geralmente o que todas as seguradoras fazem é: "Eu quero receber esse dinheiro o mais rápido possível". Então ela faz para você lá em 5 vezes ela 3.000 ela divide em 5 vezes. Ah, vamos supor que é isso, tá. R$ 600. R$ 600 do seguro, beleza, né. Enfim, não sei se é beleza, mas beleza. E aí, a seguradora, geralmente, no primeiro trimestre de todo ano, ela já tem os seguros todos pagos. Todo mundo já pagou o seguro. Só que ela vai começar a prestar o serviço de proteção ao longo desses um ano. Então vocês concordam comigo que ela passa, 3 meses arrecadando e o resto do tempo o dinheiro poderia ficar parado? Com toda certeza. Então, esse é o prêmio diferido. Então, do ponto de vista contábil, a seguradora ela não pode reconhecer todo esse dinheiro, como receita, no momento em que ela recebe, porque ela diferencia essa receita. Ela só reconhece essa receita, que é o prêmio, à medida que o tempo de cobertura do seguro passa. É como se ela guardasse esse valor numa conta e ela liberasse esse dinheiro mês a mês, conforme o serviço é consumido pelo cliente. Então, eu tenho lá 14 bilhões de prêmio diferido, que é o valor que eu levantei de todos os seguros que eu vendi. E aí eu tive que pagar aqui, vamos pegar aqui no ano, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar a calculadora de novo. Ó, levantei 14,9 bilhões. E aí, eu lucrei 8 bilhões. Vamos supor que ela lucre o mesmo tanto nesse ano, né, porque aqui é a posição de março, ó, 8,1 bilhões. Então, ela teve que pagar seguros, em quase 7 bilhões. Ou seja, sobrou 8 bilhões, que é praticamente o lucro. E esses prêmios aqui, e esse dinheiro ele nem é o valor de sinistralidade total pago, porque pode ter aqui as comissões, nós vamos ver isso lá na frente. Mas eu acho que ficou claro aqui o que é esse conceito, né. Bom, então, eh eh, esse valor aqui já traz uma boa previsibilidade de resultados futuros para a empresa. Seria interessante a empresa dar aqui o quanto ela teve de prêmio diferido do ano anterior, mas vamos ver se isso lá na apresentação do primeiro trimestre nós temos isso aparecendo, né. E aí, o que que é esse comissões a apropriar? Eh, Esses comissões ele totaliza 6 bilhões, então, neste caso, é o quanto a seguradora, que no caso é a BB Seguridade, paga de comissão aos corretores. No caso, paga para a BB Corretora, pela venda de seguros. Assim como os prêmios, essas comissões também são diferidas, ou seja, elas são, todas, eh, concentradas de uma vez. Então, eh, vamos imaginar o seguinte: a BB Seguridade paga para a BB Corretora a comissão por um seguro de um ano. Esse custo de comissão ele não é reconhecido de uma vez, ele é apropriado, ou seja, ele é reconhecido como despesa. Então,
reconhecido como despesa ao longo do período de vigência do seguro. Ou seja, se o seguro durar 12 meses, essa comissão ela é reconhecida como despesa em 12 parcelas mensais. Então, esse valor de 6 bilhões, ele acaba representando as comissões que a BB Seguridade já comprometeu a pagar pela venda de apólices, mas que ainda não foram totalmente reconhecidas como despesa em seu balanço. Então, é o outro lado da moeda dos prêmios diferidos. Então, a despesa de comissão também é diferida, e aí a contabilidade ela fica meio que correta, né, digamos assim. E aí, essas 2 frases aqui, elas elencam como funciona o resultado de seguros e como ele é, eu não diria cíclico, mas eu acho que é um negócio totalmente anticíclico. Por quê? Porque ele sempre vai estar dando dinheiro, impressionante. Então, talvez tenha uma época que ele é melhor que o outro, tá, mas é sempre bom o investidor estar olhando para esses 2 cenários. Ele é muito importante em uma empresa de seguros. Então, vamos ler essa frase aqui, ó. Baixa taxa de juros favorece o crescimento do resultado operacional e reduz o resultado financeiro. Então, o que é a taxa de juros? A famosa Selic. Todo mundo conhece aqui. Então, qual que é a mecânica dessa frase? A mecânica é que o, a frente de seguros, você pode ganhar dinheiro dela de duas maneiras diferentes. A primeira é você não tendo uma sinistralidade de 100% igual ao valor que você adquiriu. Senão não faz sentido você estar nesse negócio. Então, você ganha dessa diferença. Então, se você adquire 100 e paga seguro para 60, você ganhou 40, e aí você vai ter que perder um pouquinho para administrativo, para pessoal, vamos supor que sobra 30. É um valor ali que você pode contar. Só que o seguro não satisfeito, uma empresa seguradora, ela ganha colocando esses 100 que ela arrecadou para, eh, para render num título de renda fixa. Então, ela ganha dinheiro dessas 2 formas diferentes. Então, ela aplica o seu dinheiro, ela aplica esse dinheiro que ela levanta, e ela também ganha nessa subtração aí que sobra, né. E com certeza ela vai ter que pagar sempre, mas ela não vai pagar para 100% da galera. Então, o que acontece quando existe baixa taxa de juros? Eh Acontece que esse dinheiro ele, não rende tanto assim, mas o resultado financeiro, ou seja, o resultado operacional, ele acaba crescendo. Por quê? O que que é o resultado operacional? Cara, quando você tem uma baixa, eh, taxa de juros, o crédito ele fica mais fácil. Isso incentiva o consumo, incentiva o investimento. Então, as pessoas elas ficam mais convidadas a investir, a comprar um seguro. Então, ela vai querer comprar um seguro residencial, um seguro alto, não é o foco aqui, mas, por exemplo, lá na Porto Seguro, vai ser super bom para ela. Então, as empresas vão buscar mais seguros para os seus negócios, os produtores vão querer segurar as suas colheitas. Então, com juros baixos, a atividade econômica ela acaba esquentando. E isso impulsiona as vendas de seguros de Seguridade. Então é isso que está escrito nessa frase aqui. E aí, o lucro de suas operações principais acaba crescendo. Tá, mas e aí quando tem juros altos, como está escrito na frase aqui, lenda, o que está acontecendo? Desacelera o desempenho operacional e favorece o resultado financeiro. Sim, é exatamente isso. É o inverso do que nós acabamos de ler nessa primeira frase. Então, eh, o resultado financeiro da Seguridade bomba quando a Selic está alta. Inclusive, é isso que está acontecendo neste ano, inclusive. Então, o dinheiro que ela tem investido rende muito, muito, muito. E ela aumenta o seu lucro financeiro sem muito esforço. Então, só que por outro lado, isso desacelera o desempenho operacional. Por quê?
existe um crédito caro, menos gente acaba comprando carro e imóvel, porque está caro demais, as empresas não investem tanto, e aí a procura por seguros e previdência abaixa, reduz. Então isso impacta nas vendas e o lucro das operações principais de biosseguridade acabam caindo. Então é sempre bom a empresa estar buscando um certo equilíbrio, mas ela vai funcionar como a banda toca. Então se existe uma taxa de juros baixa, meu amigo, a empresa vai querer explodir de vender seguro, de vender seguro, de vender seguro. Se está nos juros altos, ela vai querer que seu dinheiro renda muito e ela não vai crescer tanto assim o seu, desempenho operacional, porque está acontecendo um desempenho, está acontecendo um cenário, eh, um cenário macroeconômico desafiador para o país e a empresa está inserida nesse país, a empresa certamente vai crescer. Então é isso que está escrito aqui nesse slide, por isso que eu achei ele muito importante para a gente passar aqui um a um, muito interessante. É isso aqui, brilha os olhos de qualquer investidor, né? Um crescimento dessa magnitude. Bom, e aí, aqui fala um pouco da geração de caixa, uma empresa que gera 1,6 bilhão de caixa, é muito interessante em 2024, eu imagino, né? Aqui as frentes, né? Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Capitalização, beleza. E aqui talvez seja um dos grandes motivos para a BB Seguridade atrair investidores, porque ela gera valor para o seu acionista. Como? Bom, ela distribui os dividendos que ela ganha. Então, o payout dela é muito forte, olha só. Então, ela distribui 84% do seu resultado para os acionistas. É uma empresa que não precisa reinvestir tanto assim no negócio principal, porque tem Banco do Brasil eh, oferecendo seus produtos de seguro a rodo, né, então não tem nem jeito. E aqui, né, o valor econômico adicionado, o custo de capital crescente, né, não tem jeito. É uma empresa que, eh, que distribuiu 53 bilhões desde o IPO, né, então é uma empresa que, gosta de pagar, eh dividendo, mas está, inclusive recomprando ações e aqui isso é muito interessante também para o acionista. Aqui um pouco de como funciona, né, tem o conselho fiscal, o conselho de administração, né, não precisamos ter muito precisamos ter um certo detalhe sobre isso aqui, mas talvez não de forma tão aprofundada, né, isso aqui é muito sobre o negócio da empresa, e aqui os diretores, né, e aí vamos ver aqui, ó, só tem 2 mulheres de 3 7 com 4 11. 2 mulheres de 11, né, é pouco, mas pelo menos possui mulheres, né. Mas, fato é que todos os diretores devem ser funcionários da ativa do Banco do Brasil, com experiência em cargos executivos, então são pessoas que possuem experiência de Banco do Brasil, e, se possível, com experiência em cargos executivos. Então não é gente fraca que está aqui, é gente que tem chão aí na empresa, né. Então isso é bem legal, esse detalhe. E aí começa a falar um pouco dos números, né. Aqui à frente de seguros, a BB Seguridade, acho que aqui é todo negócio, né, é é toda é toda empresa, então o lucro líquido aqui ajustado, inclusive mostra os números do primeiro trimestre, né, mas nós vamos olhar esses números lá no na apresentação do primeiro trimestre, e que já dá para olhar, né, como funciona o resultado financeiro, né. O resultado financeiro aqui, ó, olha só como ele veio pouco no ano de 2021, e olha só como ele já começou a crescer aqui. Então, eh, no primeiro trimestre de 25, inclusive voando, porque a taxa Selic está muito alta. Então, o resultado financeiro está em alta neste exato momento para a BB Seguridade, tá. Aqui um pouco de como, eh, tá a avaliação do resultado financeiro, né, ok. E aí, esse aqui é um slide interessante, porque ele vai se repetir
para as frentes, tá? Então, você consegue ver como está a evolução dos prêmios emitidos. Você pode até ficar um pouco preocupado, falar assim: "Nossa, já emitiu menos prêmio para o Brasil Seg, que é seguros, né, então, primeiro trimestre veio 4 bilhões de prêmio emitidos, meu pai, e agora?" Veio menos 5, mesmo menos 6%, né. Mas, quando você olha aqui para o resultado financeiro, nós o banco, ele cresceu mais 40% no seu rendimento, e o lucro líquido veio em 1.100.000.000, mais 8%. Então, eh, aquele segundo cenário que nós estávamos visualizando, ele está acontecendo nesse exato momento. E aqui, esse aqui é muito importante de visualizarmos, né. Tá vendo essa linha aqui, ó, roxa? Essa linha aqui com 39, 30, 26, 23. Esse é o índice de sinistralidade aqui para a frente de seguros do Banco do Brasil. É um número muito baixo, convenhamos. É uma empresa que paga bastante de comissionamento, né? Então tem uma taxa de comissionamento forte, né? Empresas gerais administrativas baixas, né? Sempre fica no mesmo limiar, bacana, e aqui está o consolidado. Então, a cada 4 bilhões que a empresa levanta de prêmio, 64% aqui deveria sobrar para a empresa. Então, esse é um número muito bom, né, da companhia, e que o combinado veio em 66, na verdade, né, cresceu. Então, eh, esse padrão aqui vai se repetir. Aqui ele explica, né, o que que é cada um, eu já fiz essa explicação lá atrás, né, não preciso continuar explicando aqui. Aí ele explica sobre o seguro, o de vida, o de prestamista, e que você pode olhar no detalhe, ó, que ah, aqui teve um pouco aumento, aqui o índice de sinistralidade abaixou, que é bom. O prêmio emitido veio um pouquinho menor, mas o índice de sinceridade aumentou, a atenção aqui, né, no prestamista. O rural, ele teve uma quedinha aqui, mas o índice de sinistralidade também aumentou um pouquinho. E aqui ele detalha um pouco, por frente, né, vamos dar uma olhada aqui para Brasilprev. Brasilprev, das reservas, cresceu um pouco, a captação líquida baixou muito, né. Então é bem menos gente querendo captar seguro, né, mas o lucro líquido cresceu, eh resultado aí das reservas, né, não tem jeito. Aqui um pouco até do market share, né, o Banco do Brasil lidera esse setor aqui de PGBL, VGBL, né, esses planos de de previdência privada. Aqui o Brasil Capitalização decresceu um pouquinho aqui, mas o lucro líquido também decresceu, né. A galera não está muito interessada nesses produtos, né, tem um pouquinho de atenção, mas tem muito mercado do BB Seguros aqui. BB Corretora cresceu um pouco, a margem líquida cresceu também, margem operacional, cresceu também, aqui o operacional também um crescimento interessante, beleza. E que o guidance, né, que é um pouco, dos objetivos que a empresa tem para este ano, hã, que é aqui, o que que é esse azul, né? O azul é o que ela quer? É o que eu imagino que seja, né? É, é o que eu imagino que ela seja. Então, quer ter um resultado operacional de 4, entre 3 e 8, quer ter o prêmio emitido entre 2 e 7, um crescimento, né? E reserva de previdência entre 12 e 16 alcançou 8. Então, tá aqui no caminho do guidance, né? Talvez só aqui que não. E aí vem os anexos, as projeções, né, muito de interesse nosso, e certamente nós chegamos no fim desta apresentação institucional, tendo boas impressões sobre BB Seguridade, sobre a operação, sobre como funciona, sobretudo, né, sobre como é uma empresa interessante que ganha dinheiro de várias formas diferentes, né. Então, esse foi mais um vídeo do Lenda em Movimento. Obrigado por quem me acompanha até aqui. Espero que você tenha aprendido muito como eu sobre a empresa e até o próximo vídeo. Valeu, falou!